Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Agência TSN. Aqui nós falamos sobre negócios, inovação e criatividade. E hoje estamos com uma presença ilustríssima conosco, né? Doutora Letícia, que vai conversar conosco sobre inovação em gestão, sobretudo em escritórios jurídicos, né? Essa área aí tradicionalíssima, né? Que é o direito. E como é que a gente pode conversar sobre gestão e sobre inovação nesses espaços, né? Tem tudo a ver com marketing, né, Brenner? Porque todos os juristas, as pessoas que estão empreendendo na área, fiquem ligados porque a gente vai ter muita coisa boa aqui. A doutora Letícia é espetacular em gestão. Aproveitem que é de graça, viu? É isso aí. Nem tudo é de graça, né? Seja muito bem-vinda, doutora. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada com o convite. E faço logo meus elogios ao episódio 1 que eu assisti, que eu disse, olha, foi uma aula de empreendedorismo. Já saí reencaminhando para várias pessoas, para vários colegas, que como é bom ver que o nosso ambiente empreendedor na Paraíba está amadurecendo tanto, está crescendo tanto, com tanta experiência bacana. Adorei o episódio 1, estou esperando pelos próximos. Parabéns até pelo estúdio também, que adorei. As referências contemporâneas também adorei. Prisma Media Factory. Então, muito obrigada pelo convite e espero poder colaborar com essa conversa que realmente dentro do ambiente jurídico, hoje já não é mais tão novidade, mas ainda é um pouquinho... um pouco novo, né? Assim, ainda tá caminhando ainda nos primeiros passos. Perfeito. É fantástico estar aqui com você, Letícia, hoje. Sobretudo porque a gente conversa muito sobre como a gente tem dificuldade de que os empresários de vários segmentos consigam entender a necessidade de ter uma visão holística do processo de administração de uma empresa. Então, muitas vezes a gente, enquanto agência, é chamado para resolver um problema de comunicação, um problema de marketing, mas não, é indissociável conseguir olhar para o método de gestão que é aplicado dentro do negócio, olhar para o processo comercial, como é que funciona a gestão de pessoas naquele lugar, a gestão dos projetos, como é que acontece, porque senão a gente acaba vivendo um jogo de cobertor curto, né? Você cobre aqui a cabeça e os pés ficam descobertos. Então, pensar gestão... Eu estava conversando isso com um cliente hoje. Pensar gestão é uma coisa fundamental, mas às vezes os empresários eles estão tão imersos no operacional que eles não dedicam tempo para fazer esse sangue bombear dentro da organização, né? Mas antes da gente mergulhar nesse ponto especificamente, eu achei fantástica a sua trajetória, né? A gente conversou e a gente estava falando sobre intraempreendedorismo, né? Porque você entrou por uma via extremamente tradicional e se reinventou dentro de um escritório. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada. Vamos lá. Tentar sintetizar, porque são quase 20 anos nessa história, nesse capítulo da minha história, que foram meus primeiros 20 anos trabalhando, foram no escritório Marcos Inácio. Aqui eu tenho, assim, uma gratidão, um carinho, uma parceria que, se Deus quiser, será para sempre. E eu recém-formada, não tinha família na área jurídica nem nada, e nunca me vi muito nessa via do concurso público e tal. Na minha família, todo mundo é de mundo corporativo, ou é empreendedor e tal. Então, não sei, eu não me via dentro da caixinha. O DNA não era esse. E queria trabalhar logo, queria botar para rodar, já era noiva na época e tal. E soube do escritório, Marcos Inácio e tal, que na época já tinha como grande, mas acho que, sei lá, na época eram umas 20, 30 pessoas no máximo. E bati na porta lá, me disseram que ele chegava cedo. E um dia eu cheguei lá, na cara de pau, com o currículo na mão. Disse na recepção, olha, eu gostaria de falar com o doutor Marcos Inácio. E ele chegou, e aí ele me recebeu. E ele, empreendedor nato que conversou comigo. E ele me perguntou assim, e o que é que você sabe sobre direito previdenciário? Naquela época, na Federal, não tinha direito previdenciário. Aí eu gelei e fiz assim... Nada, mas eu aprendo. E dentro de mim eu fiz, acabou, perdi agora. E a audiência, qual foi a sua experiência? Meus anos de estágio sempre foi em matéria de direito no jurídico da Caixa, não tinha audiência. Eu disse, nenhuma, mas eu aprendo. Saí de lá arrasada, eu disse, perdi a chance. E esse que, para minha surpresa, com 15 dias ele chamou, deu a oportunidade e aí vem um talento que ele tem de olhar
Às vezes até a gente discorda desse olhar, a gente faz assim, doutor Marcos, o que é que o senhor está enxergando em tal situação que a gente não está vendo? Mas aí ele, como ele brinca assim, minhas ideias brilhantes, aguarde. E aí, enfim, pra eu você sei... ver a importância de uma pessoa, de um empreendedor visionário que abre portas, né? Um visionário. Bacana. Um visionário. E aí eu já faço até minha primeira colocação. Para ser um empreendedor, você não necessariamente precisa ser um gestor. Mas ser um visionário, sim. Porque o gestor você contrata, você delega. Perfeito. Né? Então, muitas vezes, a gente, ao longo dos anos, tivemos momentos de embate e momentos onde eu disse assim, olha, isso aqui o senhor não sabe, mas está tudo bem. Não precisa. Cada um tem a sua expertise. Eu nunca vou saber empreender e ter o olhar de negócio que o senhor tem, de enxergar a oportunidade. Então, enfim, aí entrei para advogar de forma tradicional. Advogada previdenciarista e me realizei ao encontrar a oportunidade de advogar. Como eu dizia assim, eu disse na época era noivo, hoje meu marido, nossa, eu vou ganhar dinheiro para fazer o bem. Então, advogar na área previdenciária é uma coisa que despertou uma paixão em mim, porque assim, era de uma satisfação. Nunca vou esquecer minha primeira audiência, que foi um primeiro acordo com um senhorzinho de zona rural, que desabou no choro na hora. Chorou ele, chorou eu, chorou a conciliadora, chorou o procurador do INSS. Então, aquele homem rude, de vida sofrida, e de repente olhar para mim e dizer assim, minha filha, quer dizer que agora eu posso descansar. Então, assim... Então, eu entrei com essa paixão, me vendo, e eu conto isso para dizer assim, eu me via advogada. Eu era advogada, ponto, técnica, acabou. Passou-se, foi passando o tempo, fui percebendo Lá na gente não tinha divisão, não tinha organograma, era um escritório tradicional. Escritório, onde tem lá os donos, tem uma pessoa que cuida do administrativo e os advogados, cuidando dos processos, das audiências e tal. Coloque 20 anos atrás. É outro mundo, a gestão jurídica hoje, tecnologia, né? Então, né? Enfim. Não, querido, tecnologia não, era tudo na pasta do papel. Sim. Haviam 2 casas na rua, uma de arquivo ativo e outra de arquivo inativo. Chegamos ao ponto de ter 17 pessoas só para ficar transitando pasta de um lado para o outro para os advogados cumprirem prazo. Então, cheguei onde tudo era mato. Então, peguei todas as fases. Eu estou na IA, eu peguei sistema e eu peguei pasta no papel. Então, enfim. Mas aí, nessa de advogar, fui me especializando. Me especializei em aposentadorias urbanas e revisões, que é um nicho dentro do previdenciário. E acabou virando um primeiro departamento especializado. Mal sabia eu que a gente vai começando o primeiro organograma, a primeira construção de futuro organograma. Fui e eu, por uma questão não técnica, talvez nata mesmo, de organização, de mania de organização, o meu setor era bem organizado. Então, a gente não tinha sistema nem nada, mas com Excel, eu sempre fui muito assim, o que é que eu tenho na minha mão? Pronto, é um Excel que será. Então, na época, quantos colegas massacravam, diziam assim, Letícia, você está tratando advogado como operário, controlando a atividade. O que faz? Eu digo, não é, gente, é para a gente economizar tempo na informação. Aqui, ó, eu boto o CPF do cliente, eu encontro todos os advogados que mexeram nesse processo, tudo que a gente já falou com o cliente, dá a resposta rápida. E a gente foi construindo isso em Excel. Esse modelo foi começando a dar bastante resultado. Esse setor foi crescendo, e aí veio o convite do escritório dizer assim, Letícia, 2012, isso aí 4 anos de escritório, vamos estruturar uma gerência dos serviços jurídicos para que você possa ajudar outras áreas. Nessa época aí já tinham outros setores, já tinha civil, já tinha trabalhista e tal, para também se organizarem assim. Então foi uma coisa muito intuitiva e na minha cabeça... Gestora de projetos por vocação, né? Sem nem saber ainda que existia. Mas, Letícia, me permita fazer uma parte nessa história. Vai interrompendo, senão... Não, porque você falou uma frase logo no início que eu achei arretada. E eu acho que é um outro ponto de similaridade que a gente vê com profissionais que, dentro de empresas, praticam empreendedorismo ou fora delas, praticam, de fato, empreendedorismo. Mas você falou assim, eu me vi apaixonada. Eu acho que essa é uma característica fundamental, sabe? Eu acho que para que você consiga suceder nessa possibilidade de liderar, de ganhar confiança, de alçar voos maiores, de criar coisas novas, eu acho que sem a fagulha da paixão é muito difícil. É muito difícil. E fica visível, né? Que você foi se apaixonando. E quanto mais se apaixonava, mais aquela, como o povo fala, né? Assim, depois que eu trabalhar muito, vão dizer que eu tive sorte, né?
Mas, na verdade, é a paixão que faz você passar da hora, é a paixão que faz você andar milha a mais do que você precisaria, né? Porque se a gente faz o mínimo, a gente não vai se diferenciar nunca. Mas quando a gente excede, aí a gente começa a encarar novas oportunidades que vão surgindo, né? Eu acho que tem um pouco disso nessa tua trajetória, né? Tem muito disso e eu acho que é muito alinhamento de expectativa. Porque, assim, se você não quer fazer o a mais, ok. Se você também não quiser colher o a mais, e tá tudo bem. Alinhamento de expectativa. O que não faz sentido é você esperar reconhecimento, crescimento e tal, fazendo o básico. Isso em qualquer lugar, né? Em qualquer área, em qualquer lugar. Então, assim, muitas vezes, quantas vezes eu fui questionada ao longo dos anos, inclusive colegas fora dizer assim, Letícia, por que você não bota o seu? Ou, Letícia, por que tu não faz concurso? Nossa, tu trabalha muito, nossa, não sei o quê. Eu faço, gente, o que eu construo é minha experiência e meu conhecimento. Eu deixo um legado, mas eu levo comigo e o que eu levo comigo tá comigo para a vida toda. Então, eu sempre tive muito para mim que cada desafio que foi aparecendo ao longo desses 20 anos de experiência foram oportunidades que eu falei assim, nossa, vai vir isso aqui, mas eu vou aprender isso aqui, vai ser mais uma coisa que eu sei. Lá na frente é mais uma oportunidade que se aparecer, eu tô pronta para mais uma. Sabe? Então, e aí vai abrindo portas e vai abrindo a cabeça e vai, enfim. E aí, retomando, né? Quando fui para essa de começar a estruturar, e era uma coisa ainda muito assim na minha cabeça, advogada, e estava apenas compartilhando minhas boas práticas com os colegas. Mas já era estruturado? Você já via alguma coisa sobre metodologia, protocolo? Era no feeling? Total. Que feeling legal. total. Pronto, como eu disse, minha mãe tinha restaurante. Eu cresci vendo minha mãe cuidando do caixa e do fechamento do restaurante, do financeiro. Cara, lembrar disso é muito engraçado. Minha mãe comprava umas folhas de papel A3 e ela montava, gente, de régua. Isso quando eu era criança. Ela fazia tudo quanto é balancete, planilha, controle de caixa. Minha mãe montava com régua. Não, era um Excel em papel. Que pena que eu não tenho nenhum guardado, porque assim seria uma coisa... E minha mãe tirava xerox disso e ela usava. Então, muitas vezes no final de semana eu ajudava ela a fechar a caixa. Então, lá vinha ela com um bolo de comandas de restaurante, que era tudo numerado, era coisa. Ela me dava, eu sentava pequenininha e botando em ordem numérica. E ela fazia o controle por dezena e tal, não sei o quê. Na época, eu olhava aquilo dali e não... Mal sabia eu que algum bichinho, algum vírus do Excel, dos números, das estruturas, estavam entrando em algum canto. Porque não tinha nem computador na época, era tempo de máquina de escrever. E depois veio, então, quando eu comecei a ter contato com Excel, tipo, veio aquele negócio, minha mãe organizava tudo por ali, vou pegar aquela lógica e comecei. E era do tempo que a gente ainda fazia curso de Word, Excel, internet, que hoje dá, né? Pois é. Tô entregando muito a minha geração aqui, mas tudo bem. E aí, era esse ponto, era essa bagagem de raciocínio do que eu gostava de organizar, que eu fiz no meu Excel e que fui passando. Zero estrutura, zero estruturação intencional e consciente. Em 2014, houve a vinda de uma consultoria de fora, Selem Bertozzi, e que fez uma análise junto com o escritório sobre planos de futuro, crescimento e trouxe uma perspectiva de organograma. Nessa época até já tinham, assim, eram 4 gerentes e uma, como se fosse assim, uma gerente geral, que é a doutora Carla Leite, que hoje em dia é, inclusive, conselheira estadual da OAB e tal. E a gente... Mas era uma coisa muito incipiente, uma coisa instintiva. E aí veio a primeira proposta. E esse momento foi um momento de inflexão muito grande para mim, que hoje eu conto rindo, mas no dia... Inclusive, hoje eu conto rindo, a doutora Narma Xavier é sócia do escritório com o doutor Marcos, doutora Narma Inácio, e foi uma cena que até hoje ela brinca e diz assim, Letícia, que piti foi aquele? Porque me chamaram e disseram que dentro da avaliação que tinha sido feita, das análises e tal, identificaram em mim o perfil para construir o que se chama controladoria jurídica. Então, dentro da gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, existe uma área chamada controladoria jurídica que operacionaliza, de forma operacional, ela operacionaliza o controle de prazos, de pautas, intimações, acompanha a produtividade e distribui atividade para os advogados e tal. Então, há uma área hoje em dia dentro da estrutura dos escritórios que cuidam disso,
mas que essa controladoria ela já evoluiu, amadureceu nos últimos 20 anos, ao ponto que é dela que se evolui, inclusive para o que hoje o mercado já chama de Legal Ops, mas há uma distância a nível de operacional e estratégico. Mas é onde se criam indicadores, padrões de qualidade, se monitora NPS, tudo isso dentro do escritório de advocacia. E eles me chamaram para implementar uma controladoria jurídica. Nós tínhamos alguns departamentos que faziam parte, mas não era estruturado de uma forma técnica. Que eles viram o meu perfil e tal. A lágrima fez assim. Eu fiz assim, hã? Eu sou advogada. Ah, meu Deus. Foi ofensivo o convite. Vocês querem jogar minha carreira? Meu Deus, olha, hoje eu conto... Hoje eu rio. Mas no dia... Vocês não estão entendendo assim. No dia... Vocês estão querendo acabar com a minha carreira. Estão me botando de castigo no cantinho, no almoxarifado, né? Indignada. E assim, a cena eu gravo até hoje, eu olhando pra cara dela, porque quando ela me deu a notícia, ela me deu uma notícia bem assim. E a minha reação, o rosto dela foi se transformando. Ela fez, Letícia, o que é que está acontecendo? Depois a gente conversou, e hoje a gente ri disso, que ela disse assim, eu pensando que você ia achar o máximo, me dá um abraço, super prestigiada, e você veio com um piti daquele, o que foi aquilo e tal. E eu saí assim, até que eu disse, olha, nunca deixei o escritório na mão, não vou deixar dessa vez, em prol do bem comum vou fazer, mas eu sou advogada e tal. Foi bem Dom Pedro, né? Eu comecei a fazer direito, né? Eu fiz direito até o quinto período, na verdade. E eu tinha pra mim, eu parei porque eu enxerguei que não era o meu caminho. Eu, inclusive, me apaixonei muito pela publicidade durante esse processo. Mas eu via dentro da academia que as pessoas, elas nunca... O advogado que estava sendo formado ali, e os professores, no geral, eles não fomentavam o empreender, eles não fomentavam, era sempre muito focado para o concurso público ou você ser o advogado. Nada. E eu acho que era muito disso que tinha na tua cabeça, né? Cara, como é que eu vou deixar de ser advogado agora? Sabe, é um negócio, sim. E aí, enfim, eu sei que eu aceitei. E, para minha surpresa, foi implementando a controladoria que virou a minha... eu diria que virou a chave de forma consciente. Porque eu estava fazendo gestão antes, mas não via que eu estava fazendo gestão. Meio que eu estava fazendo, assim, ajudando os colegas, entendeu? Sou advogada. Tô aqui acompanhando as decisões, tô aqui acompanhando os enunciados e tal, suportar as teses e tal. Quando veio essa, que eu me vi dentro da controladoria, na época que eu cheguei, tinha, assim, o tempo que rodava o fluxo do processo era X, né, que não cabe aqui, mas era X, e eu disse, meu Deus, a gente precisa descer isso para 1/3 de X. A quantidade de pessoas eram 52. Eu saí da controladoria 2 anos depois com, acho que uns 30, 31 pessoas, mas com uma excelência gigantesca depois, só implementando processos e procedimentos. E treinamento e coisas. Então, que eu fui aprendendo com a controladoria, com a consultoria, fui estudando sobre controladoria jurídica, aí fui atrás de curso, na época, São Paulo. Então, ir para São Paulo para curso, para buscar. Não tinha um parâmetro aqui. Hoje em dia é bem comum, temos escritórios excelentes que já tem. Então, o Sava, o Mozalas, o CMRD, vários escritórios já estão lá na frente, estruturados, mas na época não tinha. E Letícia, você falando isso, eu acho que é muito legal estar conversando contigo sobre essa experiência de gestão nessa área, porque eu acho que essa foi uma área que mudou muito nessas 2 décadas, né? Porque eu me lembro, quando eu era mais novo, que o escritório de advocacia, a nossa área também mudou bastante, né? Tinha essa história de que eram os advogados que constituíam o escritório para ter uma musculatura ali, mas eram um conjunto de advogados. E hoje em dia, o escritório ele é visto como uma empresa, né? Eu acho que teve essa virada, né? Não sei se todos, mas os que se profissionalizaram, eles precisaram começar a olhar como empresa, com metas, com margem. Precisa. Porque caso contrário, vocês estão dividindo um espaço. Isso. Esse é um ponto bem polêmico dentro da advocacia, porque a nossa profissão, ela está ali prevista na Constituição com um papel
que tem as suas prerrogativas como um papel fundamental para o exercício da justiça. Então, isso traz uma responsabilidade e uma conscientização de que nós não podemos nos mercantilizar. Porém, o meu pensamento sai um pouco do ortodoxo. Eu entendo o respeito e acato, que não é a questão, não é a mercantilização, mas a gestão profissional não é mercantilização. É, inclusive, responsabilidade com o jurisdicionado, com o cliente. Porque um escritório que não faça a sua gestão como uma empresa, ele tem um risco de deixar o seu cliente na mão. Sabe por quê? Porque uma hora ele vai perder o controle do prazo. Vai. E um prazo perdido, não dá para virar para o juiz e dizer assim, olha, porque o advogado perdeu o meu prazo, mas eu vou mudar de advogado. Acabou. Acabou irremediavelmente. Você acaba com a vida de uma pessoa. Você acaba com os sonhos, o patrimônio, a história de uma família, de uma pessoa, enfim, de uma empresa. Então, assim, é muito sério. Então, precisa se profissionalizar. Há 20 anos atrás, bastava a pessoa se formar e o cliente bater na porta. Hoje, não. Bem longe disso, né? E esse é um dos pontos que eu venho trabalhando muito nos últimos anos, tanto em formação de liderança como quando a gente tem a oportunidade de conversar em alguma palestra e tal, com advogados, é a conscientização de dizer assim, olha, a gente não está dizendo aqui para você deixar de cumprir, digamos assim, o respeito e o compromisso que você tem com a Constituição de não se mercantilizar. Mas entenda, o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar para frente por um pequeno detalhe. O mercado mudou. E eu não estou falando mercado jurídico. É um mercado, principalmente depois da pandemia, todo mundo resolve tudo por aqui. As pessoas hoje, elas querem uma boa experiência, um bom relacionamento, um bom pós-venda, acompanhamento, ser recebido num local adequado, ter retorno, ter informação clara, rápida. A gente não pode esperar que as pessoas ou empresas, seus CPFs, seus CNPJs, ela seja aqui uma pessoa, que quando ela vai consumir serviço de publicidade ou comércio ou não sei o quê, ela tenha uma expectativa de serviço e que quando ela for consumir um serviço de advogado, arquiteto, engenheiro, médico, contador, não, ela vai aceitar menos e o crivo outro. Não, cara. Hoje a concorrência está aí. Se você não entregar isso, outro vai entregar. E isso que você está trazendo é fundamental, Letícia, porque uma coisa que a gente conversa muito na nossa área também é como se colocou uma pecha negativa na questão de vender, de lucrar, quando a gente, bem ou mal, vive dentro de um sistema econômico que está posto. E, sobretudo, a necessidade de que nós entendamos que com o volume... Eu ouvi essa informação, me corrija se eu estiver errado. Inclusive, me perdoem os que estão assistindo, caso eu esteja falando uma besteira. Estou dizendo que não chequei corretamente as fontes, então tô abrindo aqui. Mas eu vi uma informação, eu não me recordo exatamente onde, durante uma reunião, de que o Brasil é o país que mais forma advogados no mundo hoje, em termos de volume. Verdade. Então, passa mais do que simplesmente por essa visão que eu considero um pouco enviesada de mercantilização, mas é de diferencial competitivo. Também. Pô, se você tem vários advogados, se você tem... O conhecimento, ele tá aí, nunca foi tão fácil de ser encontrado, né? É porque eu tenho uma pós em direito previdenciário. Que legal, tem um advogado com essa pós em cada esquina. Então, assim, o que é que você entrega? E, de fato, o mercado, justamente por essa mudança de um consumidor mais exigente, ele tem buscado experiências positivas. E o que é que o escritório está fazendo de maneira intencional? Eu acho que essa palavra é chave, né? De maneira intencional para propiciar um diferencial competitivo para que o cliente prefira estar com ele do que com outro. Porque eu acho que há uma similaridade nas nossas áreas no sentido de que eu só sei se o advogado é realmente bom depois que ele ganha a minha causa, né? Ou pelo menos que ele mitiga ali o problema que eu levei para ele resolver. Apesar do contrato ser um contrato de atividade e meio, a gente não se compromete com o resultado. Perfeito. Mas acaba que é isso, né? O advogado que resolve, ele é maravilhoso. O advogado que não resolve,
Ninguém tá olhando se É o como- direito é- era ruim, exatamente. se faltou prova, não, o advogado... Não, e assim, por mais que tenha acontecido qualquer outra coisa que fuja, dificilmente esse cliente vai chamar esse advogado de novo se ele não logrou o êxito que ele esperava. A não ser que a experiência tenha sido boa. Porque também tem isso, né? É a forma. Muito. Muito. A informação correta aqui, bem rapidinho. O Brasil é o país que tem a maior proporção de advogados no planeta. A gente tem um advogado para cada 164 habitantes. É uma concorrência É uma pesada. concorrência pesada. Inclusive, nós tivemos a honra de participar da campanha do Quinto Constitucional da desembargadora doutora Ana Carla Lopes. Né? Fizemos a campanha dela. Um abraço para E eu, Legal. e eu pude participar mais de pertinho e ver as dores do advogado, da jovem advocacia que está querendo entrar no mercado. É bem complicado, realmente necessita que existam pessoas ali, eu vou usar essa expressão, mentores, que possam estar acompanhando, Isso. que possam dar direcionamento, que possam estar... E a OAB tem um papel muito importante nesse processo também. Né? Muito. E aí eu faço até um parênteses sobre um ponto que a gente estava falando sobre o curso de Direito. Também a história do alinhamento de expectativa. Eu passei muitos anos, até quando eu entrei no escritório e tal, e eu era muito combativa nisso. Como é que pode? O curso de Direito não evolui, não tem isso. Até que de repente, peraí. Qual é o curso? Bacharelado em Ciências Jurídicas. A gente faz uma graduação de bacharel em Ciências Jurídicas. Em momento nenhum há nenhuma promessa ou expectativa de capacitar para o exercício de Da uma... advocacia. Perfeito. E não só da advocacia, como das outras carreiras. Então, você veja, quando a pessoa sai da faculdade, existe a ESMA, a Escola Superior de Magistratura. Existe também a Escola Superior do Ministério Público. E existe a ESA, que é a Escola Superior, certo, para advogados. Então, a ESA, inclusive a ESA PB, mandar até um abraço para o meu amigo Daniel Sabadelli, que está atualmente à frente da ESA, tem um papel fundamental e a atual gestão, inclusive, já puxando um pouco o saco, mas puxando sardinha mais justa. A ESA se empenha muito em fornecer cursos e capacitações realmente direcionando para o exercício da advocacia. Então, vem aí o alinhamento da expectativa. Você quer ser advogado? Beleza, você fez o curso de bacharelado, aquela é tua base Domínio técnica. técnico, né? É o direito material ali é o cru. A partir dali, seja qual for a carreira que você for querer, se você vai ser delegado, se vai ser... Enfim, você vai precisar se especializar como um médico. Médico, ele não termina ali, ele é um clínico geral, ele não está especializado em nada e ele depois não vai se especializar? Segue a mesma lógica. Então, é preciso também buscar. E aí, na hora de buscar, hoje já tem muita opção. É curso de gestão, de marketing jurídico, para fazer o marketing de forma responsável, regular e pautada, alinhada com o Tribunal de Ética, né? Então, com o Código de Ética. Então, tem que entender de relacionamento com o cliente, tem que ir se estruturando. E isso foi uma coisa que eu pude experimentar ao longo dos anos, estando dentro de um escritório que teve essa visão, essa oportunidade e esse crescimento, e que muitos colegas tão intraempreendedores como eu que foram se especializando. Então, Você pegou toda a trajetória, né? toda. Então, Raimundo Queiroga é advogado, um excelente advogado, e que se apaixonou pela área de finanças. Então, foi fazer MBA, fez de gestão financeira e tal. Hoje ele é o diretor financeiro. Então, tem outros... Igor, que foi para a área de marketing. Então, nos outros escritórios também tem Juliana, que foi para a área de gestão de pessoas. Então, são advogados que caminham para uma especialização dentro da organização, mas não para deixar de ser advogado. E até no último dia do jurista, fiz uma postagem e eu fiz assim, eu disse, dou os parabéns para aqueles que hoje veem que advogar não é só e apenas, não se encerra na audiência, na petição, na sustentação oral. Advogar é tudo aquilo que é necessário para garantir a entrega de um serviço jurídico. Então, a gente precisa pensar nessa forma mais multidisciplinar da advocacia para poder entregar com mais qualidade. Aí o escritório vai se estruturando. Lógico, quando a gente fala de começo,
é eu e eu mesma. É eu, empresa, vai tirando o cap. Mas você precisa começar a pensar nessas vertentes. Você não precisa ser grande e ter uma baita de uma estrutura para isso. Se crescer, se vier a Sobretudo com a IA ter... hoje, né? Tá entendendo? Se vier a ter... Mas você pode apenas abrir o seu olhar. E outra, busque parcerias. Você não precisa ter uma agência e pessoas responsáveis por marketing. Procura uma agência e aí eu vou fazer também um elogio presencial da primeira vez que a gente conversou, que eu fiquei encantada. Eu estava ouvindo uma conversa de vocês, né, com o pessoal da Toin Toin, e que alegria me deu, que satisfação que eu fiz assim, nossa, que bom ver uma agência que está conversando com uma empresa, falando sobre e como é que está o teu processo, como é que está o teu processo de venda, tal, porque ao longo desses meus anos de experiência, eu já tive contato com muitas agências e colegas também tendo oportunidade, e infelizmente não é uma visão nem um conhecimento que é comum. Não quero ser injusta, não vou dizer que é a maioria, que agora sou eu comentando da sua área sem ter dado. É uma crença que nós temos. A gente acredita que a publicidade ela é uma ferramenta que a gente conduz com muito amor para fazer com que o nosso cliente possa ter o melhor. Mas eu e Felipe, nós temos essa visão de que, para além da publicidade, a gente precisa entender o negócio do cliente, os processos, a gente precisa adentrar, emergir, de fato, que é o que a gente considera que é o mais importante para dar resultado, porque se a gente for analisar a publicidade por si só, a gente vai ter uma baita de uma ferramenta que a gente pode utilizar, mas a gente só vai encontrar a melhor forma de utilizar se a gente estiver entendendo de fato por que a gente tem que fazer aquilo ali. Eu queria poder dizer que essa sua fala é essencial, mas eu vou lhe dizer, não com uma experiência de área, mas com um olhar de cliente. Eu diria que essa fala é genial, é excepcional, literalmente migrando para exceção. Por quê? Obrigado pela oportunidade. Porque, mas assim, sendo muito sincera, porque também tem uma coisa, eu elogio quando eu gosto, eu elogio mesmo. Agora, quando eu não gosto, eu mudo de assunto, não sai elogio se não for verdadeiro, não. Não falo mal, mas também não falo bem. Não, né? mudo de assunto, falo do tempo. Mas por que isso? Porque, nossa, o que eu já vi de profissionais podem ser... Tomara que sejam uma exceção e que sejam os piores, mas como cliente, eu já senti na pele de ver o quê? Chegar o profissional com uma campanha pronta. Ah, a gente vai fazer isso, não sei o quê. A gente olhou o mercado, não sei o quê. Eu parei, eu olhei, mentalizei. Aí quando disseram assim, Letícia, sua opinião, eu tem certeza que quer ouvir? Eu disse, você tirou isso de onde? Você escreveu esse propósito conversando com quem? O que é que você sabe sobre os planos estratégicos deste negócio para estar sugerindo missão e visão? Muitas vezes as vozes da minha cabeça, né? Sugerir missão e visão. Nossa, quando eu fiz o MBA na FGV, né, dentro do módulo de gestão empresarial, eu vi uma coisa do professor que eu disse, não é possível. E depois eu vi na prática. Quantas vezes, infelizmente, alguns profissionais... se apropriam da missão, visão e valores, propósito, como se aquilo fosse slogan. Perfeito. Quando não é. É a razão de existir. É a razão de existir. Então, o talento de vocês é conseguir trazer uma narrativa, construir um storytelling que ajude a gente que está dentro da empresa a enxergar de forma clara aquilo que nos move, todos numa direção só. Porque eu não posso, eu tenho um propósito, ele tem outro propósito e tá um monte de Perfeito. barata tonta. E Letícia, sobre isso, quando a gente foi fundar a agência, a gente falava muito sobre essa questão de que seria uma agência de publicidade com um braço muito forte de marketing, né? E outro dia eu tive um desafio, eu estava ministrando aula numa pós-graduação do Corpo de Bombeiros, era de marketing corporativo. E assim, apesar de serem pessoas com grau de instrução altíssimo, muitas delas, pelo tipo de carreira que fizeram, não tinham contato com marketing. Então, eu precisei realmente começar pelos fundamentos e me despir de todos os termos técnicos, etc. E, de fato, começar ali do zero. E o que eu estava explicando para eles, e é o que nós acreditamos, e que eu acho que se conecta muito com toda essa parte de gestão, por isso que eu acho que tem que ter uma sinergia muito grande, é porque o marketing, para todas as mudanças, inúmeras mudanças que aconteceram ao longo do tempo do que ele é, tem uma coisa que ele sempre foi e sempre vai continuar sendo, que é a ciência de gerar valor.
Essa é a grande sacada. Então, assim, muitas vezes a gente pode gerar valor por meio de uma campanha publicitária. Mas outras vezes a gente vai gerar valor porque o acompanhamento do processo está sendo mais transparente. Então, é marketing. Porque o marketing não é só o outdoor que está lá, mas é a satisfação do cliente falar assim, eu pago mais caro, mas aqui eu sei onde o meu processo está, porque ele aparece nessa telinha aqui para mim todo dia atualização, sem que eu tenha nenhuma dificuldade. Então, muitas vezes esses features, essas observações, a forma como o processo é conduzido, a forma como o atendimento acontece, a jornada de pós-venda, tudo isso acaba compondo a visão que o cliente tem sobre o valor que aquela marca ocupa na mente dele. E aí, depois que você estabelece o valor, a discussão de preço ela perde força e se torna um diferencial competitivo. Então, por isso eu acho indissociável conversar sobre marketing e gestão. Porque se você só faz a publicidade, se você só... você acaba tendo um discurso que é incongruente. Às vezes as pessoas acham que publicidade, propaganda e marketing são sinônimos e é tudo uma coisa só e é só o post. Sim. Cara, quando a gente fala em marketing, a gente tá falando de mercado. E depois do digital... Como é que eu vou falar de mercado sem falar de plano de negócio? Depois do boom do digital é que isso aflorou mesmo. Aí muita gente acredita que o marketing é a rede social. Aí pronto, a rede social tá funcionando, o meu marketing tá ok. Todo mundo faz um curso de copy e aí vai, pode me dar o seu perfil, eu cuido de tudo. Exatamente. E tu falasse em outro momento, quando a gente tava conversando, uma observação que eu achei super legal também, e eu comentei com o Brenner, foi sobre como o processo de inovação, quando chegou, método ágil e tudo isso lá no escritório, teve um gargalo inicial justamente porque faltou esse ponto que você trouxe de entender a gestão do negócio que estava se instalando, né? É o que a gente fala também. Não tem como chegar com a receita pasteurizada ali do marketing, da publicidade para aplicar no cliente. E na sua área, sobretudo nessa parte de inovação, metodologia ágil e tal, eu acho que é a mesma coisa, né? Sem entender, como você falou, qual é o planejamento estratégico? O escritório quer chegar onde? Porque se ele quer chegar ali, o caminho é um. Se ele quer chegar ali, o caminho é outro. Para né? comer omelete tem que quebrar ovos. Perfeito. Conta um pouquinho, como é que foi essa questão da adequação, né? Porque teve essa vivência, né? De vir de fora e depois vamos tentar por dentro. Como é que foi um pouquinho? Então a gente conversou até o momento da minha primeira inflexão, que foi a gestão, né? Tá ali na controladoria. E quando eu me aceitei gestora, me identifiquei gestora e comecei a dizer... desculpa pelo sim, piti. Sim, né? Hoje deixo ela rir bastante da minha cara. Eu mesmo rio da minha cara com isso, que às vezes eu faço, meu Deus, será que eu estava na TPM naquele dia que era aquilo? Aí vivi esse momento de paixão pela gestão ao ponto de dizer assim, sim, sou advogada ainda, mas eu sou advogada, eu sou a gestão da advocacia. Minha expertise, minha paixão, o meu diferencial não é mais a linha de frente. Então... O processo não deixa de passar por você por causa disso, né? Fazer um parênteses. Claro que houve um momento síndrome do impostor. Claro que houve um momento de transição de carreira e que aí eu vou lhe dizer, seja advogado, arquiteto, engenheiro, o que for, ou na própria área de vocês, quando começa essa questão, vou para gestão, não vou para gestão, vai acontecer, e eu não estou falando... Não é porque aconteceu comigo, vai acontecer com todo mundo. Mas, poxa, muitos colegas que eu vejo, que a gente conversa, e de outros escritórios, vai acontecer esse momento de... Eu tô perdendo a minha essência, mas eu gostava daquilo. Será que eu tô dando um passo certo? Será que... E se eu quiser voltar, eu tô perdendo... E esse momento é um momento confuso. A transição de carreira, ele é um momento confuso. Mas aí vem o tempo. E aí você tem que ter aquela também a sabedoria e a racionalidade, e se pegar ali com epíteto e trazer um pouquinho de estoicismo misturado com fé, ter as duas coisas ali, você se calma e começar a se perceber e entender, dizer assim, epa, não é que eu é uma coisa ou outra coisa. Uhum. Perfeito. Eu sou uma mistura. Eu Letícia, sou uma advogada que né? faz gestão. A Letícia gestora que foi moldada por uma Letícia advogada. Exatamente. E que faz com que eu tenha... Tá, aí eu bato no peito e digo, eu tenho consciência que isso faz eu entregar uma gestão para o escritório completamente diferente do que um gestor que pode ser o melhor gestor, mas que não tenha a essência do que é a natureza do serviço jurídico do advogado. Exatamente. Então, eu fui da operação. Então, a pessoa que constrói isso aí pode se olhar e dizer assim, você tem um diferencial porque você conhece a dor do expert, né? Você conhece a dor do técnico,
do operacional, você conhece a essência do serviço e você vai ajudar a resolver isso da melhor forma com uma outra habilidade, com outras competências, né? Que vem a parte de gestão. Então, enfim, cheguei nessa parte, comecei a gostar de gestão, parará, era gerente jurídica. Quando o escritório, tínhamos um sistema, já nessa época já estávamos moderninhos, já tínhamos saído do papel, tinha um sistema. Mas esse sistema era o nosso primeiro, era um sistema que disse assim, não, ele não nos leva adiante. O escritório tomou uma decisão de desenvolver uma plataforma própria. Contratou uma equipe, um fornecedor externo para construir. Só que aí entramos foram 3 anos assim de... Quem não saiu louco nesses 3 anos não enlouquecerá. Não participou. Não participou. Dos 2 lados, porque eram advogados enlouquecendo o time da tecnologia e o time da tecnologia enlouquecendo os advogados. E o pobre dos sócios no meio, querendo assim, resolvam, cheguem num consenso e o tempo passando. E eu acho que é legal, porque eu fico imaginando qual é o cerne dessa tensão. É cultura. Completamente cultura e visão. Completamente cultura e visão. Então, você veja, até aí eu vinha falando e falei sobre organização, procedimento, estruturação intencional. Isso resolveu até aí. Dali para frente, não tem estruturação intencional que resolva se não se encarar trabalhar cultura e mentalidade. Isso. Perfeito. E aí foi a partir deste novo cenário que eu comecei a entender isso, quando eu comecei a ver que só técnica e estruturação não iam ser suficientes. Inclusive, às vezes, eu sou diretora no SESA da Paraíba, sou uma das diretoras no SESA da Paraíba, e uma das vezes estávamos lá numa palestra, e uma palestrante falando sobre implementação de gestão, parará. E aí ela dizia assim, você implementa o procedimento, os POPs, arará. Aí a gente falou, então, mas tem que trabalhar a cultura. Ela fez, mas se você for esperar trabalhar a cultura, é um caminho mais longo. Aí eu disse assim, a opinião, cada um tem a sua. Só lhe digo o seguinte, é mais longo, mas é o único que pega. Porque se não trabalhar a mentalidade, vai se viver, sabe do quê? Para que esse sistema? É só para me atrapalhar. Não tem aderência, zero. Se a equipe inteira não entender, não só a equipe, até o cliente, porque o cliente você vai ter que pedir o CPF, vai ter que ter a cautela, não pode dar uma movimentação para qualquer pessoa sem validar que é ele mesmo. E tudo, todo mundo chama de quê? Burocracia. Burocracia. Tudo é burocracia. Como se burocracia fosse essencialmente ruim. Que não é. Que não é. Né? Como se Pode fosse ser. Pode Mas ser. Exatamente. gesto, sim. Isso. Quando você serve a burocracia, Isso. agora quando você usa para otimizar e para te estruturar e para te Proteger. conduzir no caminho do que você quer, são outros 500, Sim. né? Então aí neste processo, para a gente encurtar, que a gente já tá, a ideia inicial eram 6 meses o projeto. Tão bonito no papel, né? Cara, sabe qual é o meu maior aprendizado nessa área de projetos? PowerPoint aceita tudo. Olha, E fica bonito. lá vai ficar lindo. Um gráfico gigante ali, ó. Lindo, olha. 30 de junho tá no ar. 30 de junho a gente não tinha parado de bater cabeça de se botar o botão verde ou vermelho de um lado do outro. Hoje eu sou muito próxima da equipe de tecnologia, porque afinal isso daí já faz 10 anos isso daí. Começou... Não, deixa eu ver, 2016, 9 anos que a gente começou nesse tal projeto aí. E, cara, eles sofreram demais na minha mãe das advogadas, porque a gente chegava assim, mas tem que ter. E eles faziam assim, mas por que tem que ter? Porque na pasta do processo a gente faz assim. Eles faziam, mas vocês não estão mais na pasta do processo, se libertem. Mas a sequência lógica, nossa, a tal da crença limitante é um negócio surreal. Por isso que olha, terapia é até para quem pensa que não precisa. Terapia é para todo mundo. Seja terapia, seja religião, seja busca de autoconhecimento e reflexão, bicho. Porque a gente entra numa noia de ideia fixa, que é uma coisa impressionante. Mas eu acho que passa também por essa questão de que toda mudança, ela gera desconforto. E a gente tem um presetzinho dentro da gente que não quer se sentir desconfortável, né? Deixa eu te contar uma. Sempre quando eu começava os workshops de treinamento sobre gestão ágil, Sim. sabe qual é a introdução do meu workshop? Um trechinho, um mixzinho, um trailer do filme Croods. Vocês conhecem os Croods? Conheço. Eu sou uma fã de desenhos animados. É uma animação, né? É uma animação. fantástico. Eu sou fã de desenhos animados que trazem mensagens
Que assim, eu tô no cinema, meu filho tá rindo com um divertido. E a gente tá chorando. E a gente tá vendo assim, cara, como ele... É. Então é um divertidamente, elementos. O Robô Selvagem que saiu agora aqui. Zootopia. Ainda não assisti o Robô Selvagem. Espetacular. Zootopia e Croods. Croods é uma aula sobre cultura de inovação. Mas ele é uma aula para todo mundo que tiver medo de sair da caixinha, é de assistir assim. E aí eu faço um mixzinho que mostra eles lá nas cavernas. E o pai dizendo assim, preste atenção, isso aqui não, porque isso é novo. O novo é o quê? Mal. Se protejam, não sei o quê. Então, é a abertura, são uns 3 minutinhos ali, e todo mundo fica meio que olhando, e no final eles chegam ali na praia, no horizonte, estamos vendo a luz, e o novo nem sempre é ruim, tem o preço, tem o custo, enfim. Essa é a minha abertura de todo, porque toda vez eu começo e faço, gente, antes de a gente falar sobre metodologia, antes de a gente falar sobre projeto, antes de a gente falar sobre estratégico, vamos falar sobre pensar em inovação? E aí, com o tempo, eu fui... No começo, não. Eu chegava com uma técnica. O método é assim, assim, assim. Já veio o aprendizado. No meio desse processo, eu fui aprendendo sobre gestão de mudança. Que, inclusive, hoje é uma área do conhecimento. Do mesmo jeito que tem gestão de projeto, tem o change management. E eu disse, cara, fez assim. De começar a entender que passos antes de você começar uma mudança... Comece a aquecer e preparar a cabeça das pessoas. É tão difícil implementar ESG nas empresas. Isso. Porque o pessoal chega com ESG, mas não tem uma mudança de cultura para explicar por que a gente tem que passar a fazer dessa forma. Não adianta. É a velha história do copo de plástico. Como assim eu não posso ter mais um copo do lado do bebedouro, né? Aí ainda vira e faz assim, estão pirangando por causa do copo, vou trazer de casa. Aí olha os pacotes de copo dentro da... Não pegou a essência da coisa. Não pegou a essência da coisa. Enfim, nesse projeto, pra gente finalizar a história, chegamos a... Vou só lhe dizer, começou em janeiro de 2016, tá? Sim. 16. 17. 6 meses, né? Era. 17. Eu engravidei. 2018. Meu filho nasceu. Eu saí de licença. Eu voltei de licença. E o projeto lá. E uma pandemia no meio, viu? Não, 2016 é 7, 18. Sim. Voltei de licença. Não, os sócios estavam assim. Resolva, eu não aguento mais ser pressionado por todo mundo. Porque nisso, o escritório Max Inácio já com muitas filiais, é uma demanda operacional grande. Hoje são 65 unidades, são 750 pessoas e tal. Então, havia já uma pressão, porque ali vai, não vai, muda, não muda, aquele era velho, enfim. E olhando pra gente assim, resolvam. Foi quando veio também uma consultoria. Então, assim, eu tenho meus pontos de reflexão sobre a consultora que eu quero ser, mas também sou muito grata à bagagem que eu fui aprendendo com consultores que chegaram e agregaram muito no meio do caminho, que chegou e disse assim, gente, vocês estão tentando, o resumo foi assim, vocês estão juntando russos e japoneses para construir um projeto sem saber o que é projeto. E a gente olhou para eles e fez, e o que é? Sem saber o que é gestão de projetos. A gente, e o que é gestão de projetos? A gente já tinha aprendido o que era gestão, mas gestão de projetos era um outro universo, era degrauzinhos acima. Neste momento, foi apresentada a gestão de projetos entrando como um stakeholder. Eu era gerente jurídica, gestora. Já tinha virado aquela minha primeira chave, já tinha deixado a skin advogada operacional, técnica, para a skin advogada gestora. Eis que nesse cenário conheci gestão de projetos e enxerguei que existe todo um know-how por trás para me dar embasamento para o que eu vinha fazendo ao longo desses anos todos de forma intuitiva. Disse, cara, tinha técnica para isso, eu nunca todo um vi. ferramental à disposição ali, né? Aí foi o meu segundo momento onde eu fiz a minha outra migração de carreira, que eu fui para gestão de projetos. Fui fazer o MBA na FGV de gestão de projetos, mas me deparei com um ponto. Gestão de projetos, ela é muito importante, ela é fundamental para diversos tipos de atividade. Mas para serviços dinâmicos como o nosso, cara, ela é muito travado. Porque gestão de risco, gestão de custos, é um arcabouço de documentação. Para você fazer uma construção de um laboratório, de uma empresa, de uma indústria, ok.
Mas vocês dois têm tempo de passar 3 meses definindo o escopo de um projeto para começar a documentar ele para andar? Sem condições. Acabou, foi. E aí, nesse meio tempo, eu fazendo esse curso, eu fiz, meu Deus. Eu já fazia assim, É lindo, mas não... como é que eu vou conseguir convencer o pessoal disso se nem eu estou convencido? E foi quando eu conheci metodologias ágeis. Na época, ali 2018, 2019, muito ainda dentro do universo da tecnologia, ouvia-se assim, um aqui, um ali. Tinha um case no Brasil, que era no caso do Leandro, do jurídico do Itaú. Foi o primeiro case de implementação de metodologia ágil. Que, obviamente, quando eu levei, eu recebi aquela de novo. Letícia e suas loucuras. Tá louca, não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, conheci durante esse projeto, durante essa Eu acho que é um consultoria. critério, né? Se você não for chamado de louco, você não tá trabalhando com inovação, né? Condição sine qua non, Cara, né? e tem uma frase... Depois eu vou pegar, meu Deus, me fugiu a memória o nome dele, que foi uma frase que eu vi num evento que eu fui com a Google em Nova York, que foram 25 empresas do Brasil que foram convidadas, 25 do México, e, para nossa surpresa, recebemos o convite e perguntaram se eu iria representando o escritório. Sensacional. Foi 2023, uma experiência, assim, incrível, incrível. Fui para Nova York, conheci a unidade da Google lá em Nova York. Foram 2 dias e pouquinho de experiência, hein? imersão. Obviamente, o único escritório de advocacia. Todo mundo fazia assim, advogada? Advogada fazendo o que aqui, né? E lá ia, quando eu explicava que o escritório tinha uma área de projetos, de processos, que fazia gestão de inovação, toda vez parecia um ET falando. E nesse evento teve uma abertura que tinha lá a frase, inclusive de um dos CEOs que já passou pela Google, e ele falando assim, o caminho da inovação, ele é um caminho solitário. E sempre você será visto como um louco. Acostume-se. E essa frase, quando eu li lá na hora, eu fiz... Cara, isso é um resumo da minha vida profissional. Bora mais que a terapia. Tudo que eu achava que era doido, que se resolveu em uma frase. Foi, inclusive, com a Head... Olha só, que oportunidade bacana. Foi a Head de Cultura de Inovação da Google que falou conosco, que fez essa palestra com a gente. Então, assim, foi um negócio assim que eu disse... Aí a cabeça... E a cabeça que faz isso não volta, né? Mas aí também entender o processo de como chegar nisso. É por isso que eu digo, não pense que você vai comprar um negócio, encaixotar e que vai rodar. Se não tiver a consciência que tem que trabalhar a cultura e mentalidade, para a pessoa entender o benefício por trás daquilo, comprar a ideia e vir junto. Neste meio tempo, com 7 meses de projeto, a plataforma entrou no ar, né? 3 anos, batendo cabeça, chega uma pessoa com 6 meses, botou ordem na coisa e entrou. Contra resultados não há argumentos, né? E aí foi quando a gente conversando com o Dr. Marco, doutora Naima, e assim, faz sentido para o escritório. O escritório, olha a nossa história, sempre foi de crescimento, de vanguarda, de inovação, mas de uma forma intencional e na mesma hora, e aí onde vem a visão, ele não precisa saber. O empreendedor, ele não precisa saber, mas ele precisa reconhecer a necessidade de ir. E eles disseram, vamos, você topa. Dessa vez eu já não chorei. Dessa vez eu já tinha aprendido que eu sou uma pessoa que gosta de mudança. Então eu já saí daquela Letícia de 20 e poucos para 30 anos, que era altamente conservadora, assim, eu sou isso daqui. Agora, assim, eu estou isso daqui e amanhã eu já não sei mais e tá tudo bem. O pessoal pergunta, sua filha vai fazer vestibular pra quê? Eu digo, cara, eu só quero que ela estude. Chega na hora, ela faz. Se no meio do caminho tu quiser experimentar outra coisa, tá tudo bem, eu não tô aqui trocando. E aí fui para essa área e me apaixonei de uma forma que dizem que eu virei a catequista da metodologia ágil. Virei. Além de catequista da igreja, sou catequista da metodologia ágil, porque transforma a mentalidade e vai para a vida. Perfeito. Vai para a vida porque eu comecei a parar de brigar com a minha filha adolescente com definição de entrega. Minha filha, seu quarto está arrumado? Está. Chegava e o quarto estava um caos. Mas, mãe, está arrumado. Eu digo, está arrumado onde? No olho dela estava, no meu não estava. Vamos aqui à definição de pronto? Aí você aprende. Pacto é o famoso o que é pactuado, não sai caro.
quarta arrumada, é isso. Checklist, beleza. Quarta, tá arrumado? Tá. Tem certeza? Ou seja, Ela já sabe quais são os critérios. Ou seja, realmente é um método de vida, viu? De vida. Eu não tô mais na empresa. Em julho eu tomei a decisão de empreender, conversei com eles e estou agora nesse meu novo momento migrando para ser consultora, para ser mentora, com um grande desejo de conseguir levar essa bagagem para tantos outros escritórios, porque eu acredito muito que quando um mercado ele está bem, toda a categoria ela é valorizada, sabe? Então, assim, nós temos excelentes escritórios de João Pessoa, na Paraíba, e que muitos já estão conectados com essa visão, mas que ainda estão na dificuldade do como, e tem outros que ainda não despertaram, ou tipo assim, sabem que tem que, mas não sabem nem por onde começar. E, graças a Deus, ao longo dos anos, consegui estruturar uma boa equipe. A gente encontrou bons profissionais pelo caminho, que foram se identificando, que foram se reinventando também. E que a missão lá está bem encaminhada. Então, eu conversei com eles e eu disse até... Não, você está sendo precipitado. Olha, quase 20 anos depois, hein, uma dessa... Você tem certeza e tal? E aí eu disse sim. Eu vinha desde o ano passado, de vez em quando eu falava sobre empreender, sobre consultoria, de vez em quando sendo chamado para uma palestra e tal. Era aquela coisa que ficava assim, e ficava no e se. E aí, como uma típica 40 a mais, tem aquela cultura da estabilidade, Mas aí, uma coisa esse ano começou a pegar. E eu comecei a me incomodar e me sentindo uma fraude. Eu disse, olha, eu sou uma profissional que trabalha com inovação. E eu sou uma catequista. Como é que eu vivo de olhar para as pessoas e dizer, experimente o novo, esteja aberto aos caminhos, confie. E eu estou aqui com sonhos na cabeça, sem dar esse passo. Aí isso começou, e eu comecei a ver que eu estava me tornando uma pessoa amarga, frustrada com a minha não decisão. Até que eu disse, espera aí, não adianta eu ser inovadora intramuros apenas. É muito importante ser intraempreendedora. Eu não estaria aqui se eu não tivesse sido, né? Uma vez uma amiga minha, que é contadora, que tem um escritório de contabilidade, me chamou para fazer uma palestra lá, uma tarde com a equipe dela, para falar sobre intraempreendedorismo, para conversar com as pessoas, para mostrar que o que eu cresci construindo na minha vida pessoal, inclusive a nível de patrimônio, de viagem, de família, de tudo, veio graças a essa decisão de romper barreiras. Mas é diferente para fora, né? Ah, com certeza. E, Letícia, a gente tá caminhando pro final, mas eu não queria deixar quem tá assistindo a gente com uma informação muito relevante aqui. E como é que o escritório que está precisando de uma visão assim faz para conversar com você? Eu já ia dar 1000 opções para conversar comigo. Não me interessa as demais. Eu acho que, assim, depois da oportunidade de ouvir a sua experiência e como você enxerga, eu acredito que você vai se conectar com muitos negócios que estão querendo fazer essa virada e, como você falou, não sabem bem por onde começar. Onde é que ele consegue lhe encontrar? Como é que ele pode conversar com você hoje? Pronto, então vamos lá. Começo, Instagram, @LeticiaBolzani, tá lá. No LinkedIn também, acho que tem Letícia.Bolzani, mas Letícia Bolzani só tem eu mesmo, vou aparecer lá. Faço parte da diretoria do CESA, então dentro do ecossistema do CESA PB, não é outro CESA de Recife. Não é o CESA de Recife. É uma associação de escritórios de advocacia, aliás, de advogados. É um centro de estudos de advogados. Então, é uma associação formada para a autoformação. Então, a gente se encontra mensalmente, sempre com uma palestra, um tema, alguma coisa, para debater temas palpitantes, seja de gestão, de marketing, de novas tendências e tal. E se torna um ambiente muito colaborativo. E é um ambiente que me conquistou muito, porque colaboração é uma das essências comportamentais da metodologia ágil, que é um dos pilares, um dos valores que eu acredito muito, que é a colaboração. Todo o meu crescimento foi com alguém me ajudando, e todas as vezes que eu ajudei alguém a crescer, eu cresci junto também. Então, o CESA tem muito essa pegada, e a gente ali tem vários escritórios e eu estou sempre também à disposição deles lá.
E neste momento eu estou fazendo a construção da minha consultoria. Perfeito. Porque hoje o meu grande desejo, meu grande propósito é ver cada vez mais os escritórios da Paraíba. Eu sou pernambucana, como toda pernambucana, muito bairrista e apaixonada. Mas não sou bairrista por Pernambuco, porque o DNA é de bairrista. Esteja você onde estiver. Aí de quem falar da Paraíba junto em mim. Porque sou uma paraibana apaixonada. Tô aqui desde a adolescência. E assim, eu tenho um orgulho gigantesco da quantidade. Gente, a gente tem profissionais incríveis aqui. Mas realmente o mercado, essas tendências de mercado, estão um pouquinho mais atrasadas aqui. Então, quando você chega no eixo São Paulo, você vai para um evento da AB2L, você vai para a AB2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, certo? Imenso. E eles fazem eventos anuais, inclusive eles criaram um certificado, um edital de certificação bem complexo, que cumpre-se vários quesitos para reconhecer escritórios e departamentos inovadores. E por 2 anos seguidos, tanto 2023 como 2024, eu consegui essa certificação para o escritório Marcos Inácio. Eu que eu digo equipe, enfim, fui representando. Então, tem a B2L, tem a Fenalol, que é a maior feira. Então, você chega lá, cara, tecnologia, gestão, marketing, negócios, relacionamento, e os advogados já com a mente aberta, sem mercantilizar. Ninguém está falando de mercantilizar, está falando de profissionalizar e qualificar o serviço que entrega. E isso começa a vir para o eixo Nordeste. Recife tem alguns movimentos. Eu já conheci o César no Porto Digital, justamente num evento promovido por advogados que se chamava Vencer Ágil. Então, em Fortaleza tem evento de gestão jurídica, então começa, mas ainda é incipiente. E o mercado aqui ainda é carentíssimo. Quando a gente precisa, a gente vai atrás do consultor fora. Então, hoje a gente tem uma Marlene Nardotto que está começando a construção de uma consultoria também, que é lá sócia do Sava, e eu com essa intenção. E aí foi quando eu conversei com eles. E esse fechamento do meu ciclo lá, pós-implementação da área de projetos, o que é que caminhou? A gente fez implementação de projetos, mas quando começou a implementar projetos, eu disse, não, a gente precisa de metodologia mais leve, vamos experimentar. Me certifiquei como Scrum Master, fiz curso de Scrum, experimentamos o Scrum e aprendi que metodologia ágil não se trata, e aí foi quando eu disse que foi a virada, de métodos e estruturações, e sim de mentalidade. Então, a gente foi para dentro do guarda-chuva do Manifesto Ágil e trouxe o quê? As boas práticas que casavam com a cultura e a natureza. E a gente construiu a própria forma de fazer gestão ágil dentro do escritório. Sensacional. Perfeito. Construído o que fazia sentido, começou, que era um piloto na área de tecnologia, foi indo para as outras áreas. E hoje, todas as áreas da matriz da Marcos Inácio rodam com seus próprios agilistas. Eu tenho um orgulho. Beijo para os meus agilistas, que essa aí foi, eu acho que assim, a missão que mais me apaixonou. Então, nos últimos 4, 5 anos, então a gente foi construindo, a gente formou os nossos agilistas, a gente tinha 2 decisões. Tinha uma decisão que tinha 2 opções, ou contratar de mercado, aí o choque cultural. Sim. Ou pegar pessoas que são do DNA da empresa, mas que não tenham a técnica. E a gente decidiu priorizar a cultura. E que bom. É um caminho um pouco mais lento do ponto de vista técnico? Tem que ter a paciência e a consciência de que o que você está fazendo agora não está tudo certo. Então, muitas vezes eu me questiono, mas isso não é assim, eu pesquisei, não é assim. A gente está nesse degrau. O que você está falando está certo. A gente tem que chegar, os indicadores é aqui. Mas a gente não chega na última inovação, é um processo. Então, você começa a se apaixonar pelo processo, a entender que a melhoria é contínua, vai pegando essa mentalidade de que isso aqui tá bom para o nível que a gente tá, porque antes a gente não tinha, e vai evoluindo. E aí a gente foi construindo hoje todas as áreas, financeiro, marketing, relacionamento, jurídico, todos funcionam aliando operação e estratégico dentro de uma condução, de uma rotina de metodologia ágil. Então, a gente juntou operação, estratégia e metodologia. E aí o resultado vem. E aí vem aquela vontade de... Cara, eu tenho que transbordar isso para fora. Eu adoro isso que a gente construiu. É uma coisa que foi muito construção, experiência, vivência mesmo. E aí foi quando conversei com eles. E tem certeza, eu digo, friozinho na barriga, né?
Tenho. Aí ele disse assim, mas teremos mais projetos pela frente. Eu digo, com certeza! Agora como consultora. Agora como consultora. E a história é essa. Letícia, satisfação enorme ter você conosco. Parabéns aqui. pela trajetória, muito bonita, Letícia. Privilégio, Obrigada. na verdade, pra gente Sem estar dúvida. podendo escutar o tamanho desse conteúdo. Estamos muito felizes por ter lhe conhecido. Obrigada. Por poder trazer você aqui para conversar. Nossa ideia com esse podcast é justamente que a gente tenha a oportunidade de trazer para quem está se formando em marketing, publicidade, nessas áreas que a gente atua, oportunidade de escutar pessoas como você, que talvez, dado as nossas caixinhas que a gente se coloca, num cenário normal não escutaria. E eu tenho certeza que não só nós, como todos os que verem, vão ser privilegiados com a aula que você deu aqui conosco hoje. Muito obrigado, tá? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom. Dá um orgulho quando a gente olha e faz assim, como era no começo, e vê, caramba, a gente quebrou tanta cabeça, a gente construiu, e eu digo a gente porque foi sempre a muitas mãos, né? Nada se faz só. E a gente olha e faz assim, cara, a gente fez uma coisinha diferente, a gente tem coisa pra compartilhar, tem. E Então, deu certo. dá. Que é o melhor. Está dando. Obrigada mesmo, viu, pela Eu que oportunidade. Foi agradeço, muito legal. Letícia. Gratidão toda. E para você que nos acompanha, não deixa de curtir, deixar o seu comentário aqui, compartilhar, mandar mensagem lá no Instagram da Letícia, né? Ó, método ágil, gestão de inovação, gestão de mudança, você já sabe para quem perguntar. E esperamos vocês conosco para o próximo podcast, que também vai ser maravilhoso. Ah, me lembrei, tem mais um local onde vão poder me ver em breve, dia 25 de outubro. Vai ter o evento do Agile Jumper, aqui em João Pessoa. Sim. E eu fui escolhida justamente por ser de fora da área de tecnologia, mas ter essa conexão com a gestão ágil, que a maioria dos palestrantes são da área de tecnologia e gestão. E aí eu estarei lá como palestrante no Agile Jumper, dia 25 de outubro. Olha aí. Fechado, dá tempo, viu? Dá vai tempo. vai lá e garante sua Mais uma vaga. oportunidade de ter uma aula aí, ó. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Valeu, gente, até mais. Obrigada, gente.